Paz e luz, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Drops, essa série de pequenas mensagens onde todas as manhãs de janeiro a gente recebe um recado do coração de Deus direto para nós. Então vamos lá! Certamente a prisão não é um lugar onde a gente quer ficar. Acredito que ninguém quer ir para a prisão. Por isso o título desse Drops de hoje é tão diferente. Eu vou para a prisão. Mas eu quero contar para você um pedaço da história de um personagem muito importante da Bíblia, relatado lá em Gênesis. Eu estou falando de José. Ele era filho de Jacó, filho mais moço, e os irmãos tinham muita inveja dele. Então um dia os irmãos saem para outra cidade, aí levam José, pegam José, vendem José como escravo, e para o pai de José eles dizem que José tinha morrido. Aí a palavra diz que José então foi vendido para Potifar, uma pessoa importante no Egito. E aí o Potifar percebeu que o José era muito bem sucedido naquilo tudo que fazia. Só que aí a mulher do Potifar começou a desejar o José. Então ela armou uma emboscada para o José e disse para o Potifar que o José então estava a assediando. E aí então o José é mais uma vez jogado na prisão, colocado na prisão. E aí é nesse ponto da história de José que se insere esse texto, Gênesis capítulo 39, versículos 20 e 21. Diz assim: mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E aí a história diz então que José ali faz amizade com o carcereiro. Então desse ponto algumas coisas acontecem e José acaba interpretando os sonhos do faraó, que era a autoridade máxima do Egito. O José então assim cai nas graças do faraó, porque o faraó percebe a ação divina através de José, então se torna a pessoa mais importante do Egito abaixo do faraó. Então nos anos de fome que assolaram o Egito, os irmãos de José voltam e se encontram com ele, e aí você sabe da história. Então o pai de José, o Jacó, reencontra com ele, lhe perdoa os irmãos, e aí você sabe como a história termina. Mas o ponto mais importante dessa história que eu quero levantar com você hoje é o que está escrito ali no versículo 20: José ficou na prisão. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato: José já tinha sido vendido injustamente, já tinha sofrido uma ação de maneira injusta. Ele tinha sido vendido como escravo por seus irmãos apenas porque os irmãos tinham ciúme e inveja dele. Agora José tinha sido acusado injustamente de assediar a mulher do Potifar, e aí José fica na prisão. A palavra diz que José fica mais ou menos 2 anos na prisão, mas é nesse lugar que José contempla a bondade do Senhor mais uma vez. É nesse lugar que José é preparado e chega a ser um dos mais importantes do Egito. Agora, talvez você pense que a lógica do texto seja ligar o fato de que ele passou por uma dificuldade, então ele chegou numa posição alta perante os homens. Essa não é a lógica do texto. Esse não é o ponto alto desse texto que nós lemos. O ponto alto da história de José não é o fato de que ele chegou a ser o segundo homem do Egito abaixo de Faraó. A lógica de José não é que depois do sofrimento vem a bonança. Não é essa a lógica. A lição para mim maior da vida de José é que estivesse onde ele estivesse, Deus estava com ele, a bondade de Deus era sobre ele, Deus era revelado através dele. Por isso José, eu imagino que não tenha negado o tempo da prisão, apesar de ter sofrido nela. Eu queria que você pensasse nos 2 anos que José ficou na prisão. Como você acha que foram esses 2 anos? 2 anos de alegria? 2 anos de sorriso? 2 anos de fartura? Mas certamente foram 2 anos necessários para cumprir os propósitos de Deus. Por isso eu queria convidar você hoje a destruir essa lógica de que depois de algo ruim necessariamente tem que vir algo bom. Não é sobre as configurações das situações que nos cercam, mas é sobre o Deus que está conosco em qualquer situação. Essa é a história de José. Talvez você hoje esteja passando por uma prisão, mas já parou para pensar que mesmo na prisão que você esteja vivendo, Deus pode se revelar através dela e a bondade de Deus está te alcançando? Quem que você pode abençoar da prisão? Como é que você pode revelar Deus na prisão que você vive? Esse é o nosso desafio para hoje. Deus te abençoe.